Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes aqui do programa Emanuel. Nesta manhã de sábado nós estamos aqui mais uma vez para fazer a mensagem segundo o coração de Deus. Quero convidar você a ficar ligadinho conosco das 9 às 10 horas da manhã e você vai ouvir um tema de mensagem aqui abençoado para a sua vida. Vamos meditar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Então, para você que está chegando agora, nosso bom dia, que neste sábado você seja alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Lembrando que nós vamos ter um sorteio também no finalzinho do programa, mas antes de iniciarmos qualquer coisa, vamos fazer uma oração e apresentar as nossas vidas? Vamos falar com Deus? Abra o seu coração. Soberano e eterno Deus, nesta manhã de sábado, louvamos, exaltamos, bendizemos e enaltecemos o teu nome. Bendito és tu, eterno nosso Deus. Obrigada, porque estamos mais um sábado na tua presença, para ouvirmos a tua voz. Que o Senhor se manifeste a nós, que o Senhor fale conosco do início ao término do programa. Que neste momento, ao apresentar a vida dos teus filhos e filhas, eles sejam alcançados pela tua graça e favor, que eles sejam abençoados, que eles sejam assistidos em suas necessidades, que a paz repouse sobre os corações, que o Senhor traga alegria, fé e esperança, Pai. Que neste momento também o Senhor venha estar no centro, Pai, do programa Emanuel. Que tudo, Pai, que nós fizermos, falarmos aqui, seja para honra e glória do teu santo e bendito nome. Então fica conosco, Pai, manifesta a tua glória e poder. Estamos, ó Deus, com temor e tremor diante da tua face. Visita-nos nesta manhã. É o que eu peço a ti em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Tema do programa: amarás a Deus com todo o coração, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Este é o primeiro, e maior dos mandamentos. E Deuteronômio, ele nos faz avançar em nosso entendimento e compreensão acerca do monoteísmo e também acerca da natureza do Eterno. A lei inteira, ela é resumida no amor. E isso se aplica, antes de tudo, a Deus, e em segundo lugar, a quem? Aos nossos semelhantes, porque temos que amar também a Deus e aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Até o próprio Senhor Jesus, até Yeshua, ele citou esse trecho de Deuteronômio em seu sumário da natureza e da nossa obrigação diante da lei. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força. Então, o amor a Deus envolve um amor santo, um temor, uma referência, um santo temor na presença do Senhor. Amar a Deus não é apenas um sentimento, é uma escolha, uma devoção total. Quando nós amamos alguém é porque nós escolhemos amar aquela pessoa. Então, é uma devoção total, de coração, alma e força. Coração é ali onde está a cerne das decisões, o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser, as nossas emoções, a nossa alma, a nossa identidade, o nosso interior, o ser interior. E amar também ao Eterno com toda a nossa força, com tudo que temos, com tudo que somos, nossos recursos, nossas energias. Amar ao Eterno com as nossas capacidades também. Então, que nesta manhã você seja beneficiado com este estudo que nós vamos fazer, com essa ministração dessa palavra. E eu tenho certeza que você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, pelo site, pela Rádio Banda 1 FM 92.7, vai ser abençoado. Hoje quem está aqui comigo é minha filha na técnica, Amanda Yumi, e sobre a supervisão de Edivaldo Paquera. Então nós temos uma mensagem, o Eterno tem uma mensagem para o seu coração. Mas, antes de nós começarmos a estudar esta palavra,
Vamos falar a respeito do sorteio do programa? Quem pode participar? Todos que estão ouvindo. Se você for de outra cidade, vai ser enviado pelo correio. Nós temos aqui 3 presentes. O primeiro é este livro aqui da Ana Maria Almeida, Como Superar Crises. Como Superar Crises, Lições para uma Vida Vitoriosa. O segundo livro é este aqui, ó, Os Manjares de Deus, reivindique para si e para sua descendência as bênçãos de Deus. Olha que livro abençoado. Os Manjares de Deus. E o terceiro presente também é um tapete muito bonito, que está aqui, ó. Quem será que vai ganhar hoje, hein? Está aqui guardado, ó, aqui dentro da sacola. Quem será que vai ganhar hoje esse presente? Quer participar? Pode ligar na rádio. O WhatsApp da rádio é 3264-2018, tá bom? Finalzinho do programa, então, nós vamos fazer o sorteio, tá bom, irmãos? Então, quem estiver na live já está participando. Eu convido você, nesta manhã, então, a ouvir essa mensagem, ouvir aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Nós somos ensináveis, sim, nós somos. E nós precisamos muito ter uma vida, irmãos, de estudo e meditação da palavra de Deus. A palavra diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então nós temos que estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor para sermos vitoriosos, para não sermos enganados, amém? Para nós termos o conhecimento, alcançarmos a graça e o favor do Eterno através da nossa devoção, do nosso estudo. Isso é relacionamento, meditar na palavra, porque quando nós queremos falar com Deus, nós falamos, nós oramos, mas quando o Eterno quer falar conosco, Ele fala através da palavra, Ele não manda recado, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos dá fé e esperança. Então eu convido você, nesta manhã, a ouvir esta mensagem. Você vai aprender algo abençoador para a sua vida. Talvez que você não conheça na Escritura Sagrada, você vai aprender hoje. Então, que nesse momento esta palavra seja aplicada ao nosso coração e traga fé, traga paz, traga esperança para cada um de nós. Vamos, então, ouvir aquilo que está no coração de Deus. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração. E que esta palavra venha ser aplicada ao nosso coração e trazer infinitamente mais, trazer arrependimento, trazer restauração e também renovação. Amém? Nós vamos meditar hoje lá no 5º livro do Pentateuco, escrito por Moisés, em hebraico, Moshe. Em nossas Bíblias hoje se chama Deuteronômio, mas o nome em hebraico é Devarim. Então, quando nós meditamos nesses 5 livros, eu particularmente amo o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Interessante que cada um tem uma particularidade. Gênesis, ele trata do que? Ele vai tratar do princípio, né? Vai mostrar a criação. E ele se chama em hebraico Bereshit. É quando o Eterno se apresenta para a humanidade. Lá no livro de Gênesis. O livro de Êxodo, em hebraico, ele se chama Shemot, que quer dizer saída. O povo, né? Ali, eles estavam saindo do Egito para a terra prometida. Então é onde Deus, ele nos dá a identidade, é onde ele nos dá o propósito para as nossas vidas. Depois nós temos o livro de Levítico, que em hebraico se chama Vaikra, onde Deus nos chamou, apresentando o nosso chamado. Significa Ele chamou, e Ele chamou. O Senhor continua chamando, né? Números, Bamidbar, em hebraico. No deserto, o lugar da palavra, o lugar aonde o Senhor fala através da palavra dele. E o 5º livro, que é Deuteronômio, que se chama Devarim, aonde é uma recapitulação de tudo que aconteceu com o povo de Israel, desde a sua saída do Egito
até a sua parada ali, para a entrada ali na terra de Canaã. Significa palavras, Devarim. E que palavras são essas? Olha que interessante, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. São estas as palavras que Moshe dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão. São essas as palavras, são as palavras, El-Ha-Devarim, são as palavras, né? Essas são as palavras, Elehen Ha-Milim, essas são as palavras. Nesse discurso introdutório aqui de Moisés, ele vai transmitir as palavras então ao povo. Mas sem dúvida nenhuma, irmãos, o âmago desse livro aqui está no primeiro mandamento, que vai ali do capítulo 5, né, finalzinho do 5, até o capítulo 11, mais necessariamente do 6 ao 11. Então, que hoje nós possamos aprender um pouquinho a respeito deste mandamento tão precioso, primeiro mandamento, o maior deles. E também, quando nós falamos de Deuteronômio, de Devarim, a influência também de Devarim, de Deuteronômio, ela pode ser vista também em todo o Evangelho, tá? Ao longo ali do Novo Testamento. E Jesus e Yeshua, ele citou o grande mandamento de amar ao Senhor, teu Deus, com todo o seu coração. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Jesus, ele cita. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 33. Ele cita novamente o mandamento. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Se você for olhar, a influência de Deuteronômio também sobre a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, sobre Shaul, é forte também, um pouco superficial talvez, mas é forte. E tanto no livro de Hebreus como em Atos também apresentam citações do livro de Deuteronômio. Então ele é um livro importante para nós aprendermos, sim. Por quê? Porque ele está no Velho Testamento, está no Novo. Então nós temos que aprender. Vamos fazer a exposição da palavra no capítulo 6. Se você tem uma Bíblia e queira acompanhar da sua casa, acompanhe Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, o sexto é Josué, né? O quinto livro da Bíblia você pode acompanhar aí, Deuteronômio, capítulo 6. O amor de Yahvé é a essência da lei. Vamos fazer a leitura então. Lembrando que a tradução desta Bíblia aqui que eu estou seguindo é a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Versículo 1. São esses os mandamentos, os estatutos e as normas que Yahvé vosso Deus ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais, a fim de possuí-la. Versículo 2. E assim temas a Yahvé teu Deus, e observe todos os teus estatutos e mandamentos, que hoje eu te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os seus dias se prolonguem. Versículo 3. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará muito conforme te disse Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Versículo 4. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Versículo 5. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Versículo 6. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Se alguém amar a Deus, então cumprirá os mandamentos. Essa é a prova do amor. A obediência, né? Então, dos capítulos aqui, do 6º até o 11º de Deuteronômio, nós vamos ver essa expressão aqui deste grande mandamento. Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força. Versículo 5 de Deuteronômio. E Jesus também se referiu a esse princípio lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21. Quem tem meus mandamentos e os observa é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai.
eu o amarei e a ele me manifestarei. Então, aquele filho obediente que ama ao Senhor acima de todas as coisas, aquele que ama ao Senhor Jesus, a Yeshua, será amado por meu Pai, ele diz aqui, e eu me manifestarei a ele. Será que hoje você quer ver esta manifestação de Deus na tua vida, em passar a cumprir este mandamento com todas as tuas forças, de toda a tua alma? O autor sagrado aqui, Moisés, Moshe, ele está falando nessa questão sobre um mandamento. Um dever moral, mas um dever moral impulsionado pelo amor, porque nós não podemos amar o Eterno por obrigação. Nós temos que amar o Eterno por amor. Moshe Rabbeinu, né? Nosso mestre, o nosso líder em hebraico. E um pouco antes, ele havia falado a respeito de juízos, de estatutos. Se olharmos um pouquinho antes, ali o final do capítulo 5, versículo 31, nós vamos ver aqui sobre isso. Que ele estava falando em cumprir os juízos e estatutos que o Eterno havia pedido. Porque olha só o que diz no versículo 1 que nós lemos. São esses os mandamentos, os estatutos e as normas. As normas também pode ser colocado na tradução da sua Bíblia como juízos. De Yahvé, vosso Deus, que ordenou ensinar-vos para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais a fim de possuí-la. Então aqui nós temos uma tríplice designação da lei mosaica. Mandamentos, estatutos e normas, ou então juízos, né? E na verdade é uma referência múltipla de preceitos baixados por Moisés. Alguns estudiosos falam que os mandamentos seriam os 10 mandamentos, e os outros 2 vocábulos também, que são estatutos e juízos, apontam para um desenvolvimento de ampliações posteriores ao núcleo original da lei. E agora nós temos aqui uma questão importante a ser observada, irmãos, porque o que está em pauta aqui, né, na complexa legislação mosaica, o que ela precisa? Primeiro ponto, ela precisa ser ensinada. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos aprendendo. O Eterno está nos ensinando. Capítulo 5, retrocedendo um pouquinho, versículo 31 de Devarim, fala assim: Tu, porém, permanece aqui comigo para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos e as normas que lhes ensinarás, a fim de que pratiquem na terra cuja posse eu lhes darei. Então, Moisés estava falando ali para o povo, falando assim: olha, permaneçam aqui comigo, para que eu diga para vocês os mandamentos, os estatutos e as normas que vocês vão ter que fazer, praticar na terra, na cuja posse o Eterno vai nos dar. Então, a lei precisava ser o quê? Ser ensinada. Em segundo ponto, ela precisava ser conhecida e observada. É o que nós estamos fazendo. Observando, conhecendo. Versículo 5 de Devarim, capítulo 5, versículo 32 e 33. Observai, portanto, para agir conforme vos ordenou Yahvé vosso Deus. Observai. Não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos ordenou, para que vivais, sendo felizes e prolongando os vossos dias na terra que ides conquistar. Então, se eles observassem os estatutos, os juízos, né, se eles observassem a lei, eles teriam o quê? Uma vida feliz, uma vida longa, uma longa vida, aliás, né? Na terra que eles iriam conquistar. E o terceiro ponto, para que então houvesse vida. Nós lemos aqui a respeito: andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos ordenou, para que vivais. Então, a obediência geraria o que? Vida. O mandamento, a obediência ao mandamento geraria vida. E aqui no capítulo 4 também, de Devarim, versículo 1, fala assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais.
e entreis para possuir a terra que vos dará Yahvé, para que os coloqueis em prática na terra para a qual passai a fim de possuí-la. Então, essa terra prometida que ela foi dada a Israel através do quê? Do pacto abraâmico. Lembra que semana passada nós meditamos, nós falamos sobre Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, Bereshit, ele tem duas divisões, do capítulo 1 até o 11, que é a história primitiva, e do capítulo 12 até o 50, que é a história patriarcal. Então, no capítulo 15 de Gênesis, versículo 18, nós temos ali este pacto que o Eterno fez com Abrão. Diz assim, ó: naquele dia Yahvé estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: a tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Então foi o quê? Foi um pacto que foi feito. E o que aconteceu então? Se realizou, se cumpriu. Esses discursos aqui, esses 3 discursos de Moisés aqui, eles exortavam o povo, né? Para que eles obedecessem à lei. Como eles iriam conquistar ali a terra prometida? Eles teriam uma vida longa, uma vida boa. Eles iriam permanecer ali na terra e gozar dos benefícios dela. Uma terra bonita, produtiva, uma terra próspera. E os filhos de Israel, eles precisariam instruir as gerações mais novas. Porque por motivo de desobediência, irmãos, se você olhar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 34, somente Josué e Calebe entraram na terra. Então, a desobediência gera grandes malefícios para nós. Cada vez que desobedecemos ao Eterno, temos consequências ruins para a nossa vida. A desobediência gera consequências. O Senhor, Ele pode nos perdoar, sim. Ele nos perdoa, mas as consequências vão estar ali. Tem pessoas que carregam consequências, marcas das consequências na sua vida. Mas voltando aqui ao texto, então aqui é como se houvesse a lei da colheita, a lei da semeadura. Andareis, olha, Deuteronômio 5:33, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que é vez de possuir. Então, se eles andassem em obediência, eles iam ter uma vida maravilhosa, uma vida próspera, produtiva. Eles iriam gozar de uma vida longa. Eles não iam precisar temer, porque o Yahvé, porque o Eterno estaria com eles. No Novo Testamento, irmãos, nós vemos lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a obediência é o melhor remédio para nós, é o melhor antídoto para a nossa vitória, para a nossa vida com Deus. A obediência, temos que obedecer. Deus prefere obediência do que sacrifício. Então, obedeça este grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Vamos para o versículo 2. E assim temas a Yahvé teu Deus e observes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os seus dias se prolonguem. Então, os filhos, os netos, digamos assim, os bisnetos, os tataranetos, todos eles deveriam observar os estatutos e mandamentos que o Eterno tinha deixado. Então, a lei, ela destinava-se a todas as gerações dos filhos de Israel. A todas as gerações. Longa vida física, bem-estar material. Mas era somente para os hebreus que fossem obedientes. Essas bênçãos somente para os hebreus que fossem obedientes. Lembrando, irmãos, aqui que no Pentateuco, a vida, aqui ela é interpretada
como uma longa vida física, tá bom? Uma vida próspera ali na Terra Prometida. Porque o conceito da eternidade somente passou a ser falado lá em Salmo e também através dos profetas. Então nós temos que nos lembrar disso, que está falando de uma vida física, tá bom? Versículo 3. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará, muito conforme te disse Yahvé, Deus de teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Moisés, ele estava desempenhando o seu papel aqui de instrutor. As palavras proferidas por ele tinham grande sabedoria e vinham do próprio Deus. Então essa mensagem, ela precisava ser ouvida de modo correto. Porque se a mensagem fosse ouvida de modo correto, o que iria acontecer? Eles iriam obedecer. A obediência, então, ela aparece aqui como fonte de bem-estar e longa vida. Obediência, obedecer, é o que o Senhor está falando conosco hoje. Se você está acompanhando desde o início, você já está vendo. O Senhor está falando que eu devo obedecer. E é parte de uma longa vida também que Israel iria gozar para que ele se tornasse uma grande nação. E ali eles iriam ocupar o que é a terra prometida. Uma terra que manava leite, que manava mel. E quantas riquezas e fertilidades tinham naquela terra, irmãos. Quantas coisas maravilhosas eles iriam usufruir ali. O benefício de estar na terra. Porque olha o que diz a palavra. E te multiplicará muito, conforme te disse Yahvé. No hebraico, Yahvé Elohim, né? O Eterno e Todo-Poderoso. Seria multiplicado tudo, as bênçãos sobre eles. Vamos para o versículo 4. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Aqui, irmãos, nós temos o maior de todos os mandamentos, o amor. E nós vamos considerar alguns pontos para nós entendermos todo o versículo 4. Eu quero abordar com você agora o primeiro ponto. E nós já falamos um pouquinho a respeito deles, que o povo precisaria dar ouvidos. Porque a pior coisa é nós falarmos com alguém que não nos dá ouvidos. Você fala, entra por aqui, sai por aqui, a pessoa não escuta. Então, o povo precisava dar ouvidos àquilo que Moisés, aquilo que Moshe estava falando. Segundo ponto, Israel deveria obedecer, deveria ouvir e obedecer. Então, o mandamento foi dado ao povo de Deus. Assim que eles tivessem, né, aqueles todos que foram libertos ali do Egito e iriam para a terra prometida, que lhes pertencia, que fazia parte do pacto abraâmico. Então Israel deveria ouvir e obedecer. Nós também precisamos ouvir e obedecer. Precisamos praticar. Não temos que ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E a respeito, irmãos, do monoteísmo, a crença em um único Deus, eles tinham que crer e aplicar isso. Eles deveriam saber e cumprir que a idolatria estava totalmente fora do princípio monoteísta. Então, a lei requeria obediência. Deus aqui, né, o verdadeiro Deus, ele requeria obediência do povo. Crer e aplicar. E o chamar Israel aqui, irmãos, ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouve, ó Israel. Ouve, meu filho, ouve, minha filha, é um único Deus, há um único Senhor. E no original hebraico, o nome de Deus, ele tem sido sujeitado, irmãos, a várias traduções. Yahvé é nosso Deus, Yahvé é um. Eu vou citar algumas dessas traduções para vocês verem. O Senhor nosso Deus é um Senhor. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um.
O Senhor é nosso Deus, somente o Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas, irmãos, o intuito aqui, original do hebraico, é que está nos mostrando que só existe um Deus, que só existe um Senhor, e Ele é o nosso Senhor, e Ele é o nosso dono. Lembra que meditamos a semana passada que Ele é dono de todas as coisas? Nós somos só mordomos. Ele criou os céus e a terra, criou os animais selvagens, animais domesticados, os montes, as colinas, a vegetação, os rios, os mares, as belezas insondáveis da natureza. Então, nós somos só mordomos. Ele também nos deu a lei. E o nosso Senhor, Ele quer que nós simplesmente o quê? Possamos ouvir e obedecê-la. E isso nos rejeita, irmãos, a nós mesmos, renunciar a nós mesmos para cumprir a lei. Quer dizer, nós temos que cumprir a lei para que nós possamos, de toda forma, decisivamente, rejeitar a idolatria na nossa vida. Rejeitar a idolatria, peremptoriamente, rejeitar a idolatria, decisivamente. Não quero ser idólatra a um só Deus. Estava meditando, lendo, fazendo a leitura do livro do Rabino, do Ora Haim, e no seu comentário ele foi muito feliz em suas colocações, porque ele diz assim que se nós o aceitamos, o Eterno, o nosso Deus, Yahvé, assim da forma que você quiser falar o nome dele, o único Deus, se nós o aceitamos, ele se torna o nosso Deus exclusivo. Ele é o nosso Deus exclusivo. E se nós o aceitamos como um Deus exclusivo, como Yahvé, nós vamos aceitá-lo também com todas as implicações referentes aos seus atributos. Com todas as implicações. Então, ele é o nosso Deus único. No universo não há outro poder independente como o de Yahvé. Não há outro poder independente. Aqui, continuando, Ora Haim também, abre aspas, ele fala assim, ó, em outras palavras, o poder dessa nossa declaração de aceitação da lei do céu e que qualquer um dos dois aspectos de Deus, tanto do eterno como ou um, por si só nos basta para que nos relacionemos com ele. Então, precisamos de relacionamento com Deus. Precisamos de relacionamento com Yahvé. Deus é um Deus de relacionamento e ele deseja. É o anseio do coração do Pai se relacionar conosco. Deus é um Deus de relacionamento. Agora eu pergunto para você, você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer ter um relacionamento com Ele? Se você tiver um relacionamento profundo com Ele, você vai aprender que Deus é bom, que o eterno, que Deus é a fonte de todas as bondades, além de ter também algo para falar para você, para a sua vida, para a sua condição hoje, para te abençoar. Ele é único, ele é um ser único. O Shema Israel, irmãos, ele tem 248 palavras. E ele corresponde a 248 órgãos principais do nosso corpo. Então, cada palavra, quando os judeus, eles recitam o Shema Israel, deve ser pronunciado de maneira correta, para que haja um refinamento da luz divina sobre o corpo. Nós precisamos recitar com intenção pura, né? Este capítulo 6, versículo 4, é uma grande confissão de fé, não só para os judeus, mas para nós também. Shema Israel. Shema Israel. O Eterno é o nosso Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno é um. E o único Senhor nos dá uma ideia de exclusividade, de soberania. É o único Deus que tem que ser obedecido, irmãos. Ele é o doador, ele é o Senhor de toda a vida. Nós precisamos, irmãos, obedecê-lo, ouvir e obedecê-lo. Vamos para o versículo 5.
Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração. Foi o que Jesus disse. Com toda a tua alma e com toda a tua força. O primeiro e maior dos mandamentos. A lei inteira, irmãos, ela é sumariada no amor. Que se aplica, antes de tudo, a Deus e, em segundo lugar, aos nossos semelhantes. O apóstolo Paulo, Shaul, ele fala assim, ó. Ele ressalta lá em Romanos, né, no capítulo 13, versículo 8, depois você pode olhar, embora a carta aos Romanos seja uma carta muito complexa, mas ela é de um entendimento muito grande. O rabino, Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, se você ama o seu próximo, você tem cumprido a lei. Ame o seu próximo. Talvez aquele que não esteja tão próximo de você, talvez seja alguém, uma pessoa em situação de rua. Talvez seja uma pessoa que necessita do teu apoio nesse momento tão difícil da sua vida. Seu próximo. O Senhor Jesus, Yeshua, ele citou esse trecho aqui de Deuteronômio, né? Ele faz essa citação aqui a respeito da obrigação da lei. E logo em seguida ele acrescenta este mandamento: amemos ao próximo como amamos a nós mesmos, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 ao 40. E no tocante a esses dois mandamentos, ele disse assim, ó, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, irmãos, nós precisamos rever muita coisa. Precisamos cumprir, sim, este mandamento. O que você tem posto em primeiro lugar na sua vida, no seu coração? O que você tem buscado com tanta sede? Buttrick, abre aspas, ele diz assim, ó, tal como os marinheiros encontram a sua posição por meio do firmamento e descobrem onde estão, somente quando estão viajando, a nossa relação com os nossos semelhantes se tornará um caos, exceto quando primeiramente amamos a Deus. Então, se nós quisermos ter uma boa relação com o nosso semelhante, nós temos que amar primeiro a Deus. Se você quer ter uma boa relação, um bom relacionamento com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu semelhante, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, 38. O maior dos mandamentos, o primeiro e grande mandamento. O homem, ele também não pode amar o eterno como ele ama o outro ser humano. Por quê? Porque o amor que nós temos que ter pelo eterno tem que ter um santo temor, irmãos. Tem que ter reverência. O amor a Deus desacompanhado da obediência não é amor. Então, aquele que está em desobediência não ama totalmente. Não está amando como deveria amar. Não tem meio termo, irmãos. Não tem 8 ou 80, ou é ou não é. Nós precisamos nos ater a isso. Amar a Deus de todo o coração. A porção mais interior do nosso ser, das nossas emoções, a nossa vida interior. Amar com todo o coração. Um namorado não fala para a namorada, eu te amo de todo o meu coração. Então ele ama de todo o ser. Nós também temos que amar o eterno com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa totalidade. Amar a Deus de forma completa. Nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, né? É interessante quando fala com as nossas forças. E isso vai muito além, porque vai além da nossa capacidade. Amar com todas as suas forças, com toda a sua capacidade, com todos os seus recursos, com tudo que você tem, que você é. Coração, alma, força. Estes são 3 vocábulos aqui que nos mostram quem somos, o que temos e o que nós podemos expressar. Olha aqui. Algo de glorioso nisso.
algo de glorioso nisso, porque nós precisamos despertar a nossa alma, irmãos, a um amor a Deus imensamente profundo, maior do que temos feito até hoje. Um amor que o honra, o amor que sobressai na nossa vida, porque quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver o amor de Deus em nós, o amor ao nosso semelhante. Devemos amá-lo pela sua infinita bondade. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, Deus continua sendo bom. Embora os nossos dias não sejam os mesmos, embora todos os dias possamos passar uma luta diferente, passar por um caos, por um momento de tragédia nas nossas vidas, mas creia que Deus é infinitamente bom, Ele continua sendo bom para o benefício da humanidade. Às vezes Ele nos corrige para o nosso benefício, mas Ele é infinitamente bom. Então nós temos que amá-lo também pela sensação agradável que Ele nos proporciona. Nós devemos amá-lo porque Ele é útil para nós. Olha só, irmãos, Salmo 145, Terrilim 145, versículo 9. O Eterno é bom para todos. Ele é bom para todos, Ele é bom para mim, Ele é bom para você. Salmo 34, 9. Provai e vede quão bom é o Eterno. Olha só a percepção da bondade de Deus aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 6, fala: minha alma saiu quando ele falou. Olha a percepção da bondade de Deus. A minha alma saiu quando ele falou. Então aqui, nesses dois tipos de amor, amor por sua bondade, amor pela sensação agradável que ele nos proporciona. E o terceiro tipo, amor por ele nos ser útil. Foi eludida na palavra também, Eloerra, teu Deus, no Salmo 22, 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Olha só, livramento. Então o Senhor nos é útil. O convite para nós, irmãos, é para que nós possamos amar o Eterno. Amar a Deus continuamente. Saiba você que se você investe toda a sua riqueza nesse relacionamento, não estou falando de bens materiais, não. Estou falando da sua riqueza, do seu ser. É porque você já desenvolveu um amor muito grande por Ele. É porque você não pode mais viver sem Ele. É porque aonde você for, Ele vai também. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Você investe nessa vida, neste mundo, irmãos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Então você certamente chegará ao seu destino. O mundo vindouro. E toda a riqueza espiritual que você carrega, ela estará intacta. Será que temos amado o Eterno? Verdadeiramente, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Será que temos amado o Eterno dessa forma, irmãos? Esta é a mensagem para nós nesta manhã. E eu volto lá no início, lá no primeiro versículo que eu fiz a leitura. São estes os mandamentos, os estatutos, as normas que Yahvé vosso Deus ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais, a fim de possuí-la. E assim temas a Yahvé teu Deus e observes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará muito, conforme te disse Yahvé teu Deus, Deus de teus pais, ao entregar-te a terra onde mana leite e mel. Ouve, Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Portanto, amarás Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Será que você pode glorificar a Deus nesta manhã, como forma deste amor que você tem por Ele? Será que você pode falar um amém, assim seja, eu quero amar o Eterno, de todo o coração, com toda a minha alma e com toda a minha força a partir de hoje? E assim que eu chegar lá no mundo vindouro, as riquezas espirituais que eu aprendi
estarão intactas. Amém. Que possamos cumprir verdadeiramente este mandamento, irmãos. Amém. Eu gostaria muito de prosseguir a mensagem, mas o nosso tempo aqui na rádio é curto, nós temos 1 hora. E quero agradecer imensamente a todos os irmãos que ofertam no meu ministério para que eu possa pagar aqui o aluguel da rádio por mês. Amém. Você viu que do início ao término do programa nós não temos comerciais, é somente a palavra. Então, quem nos apoia, eu quero honrar também. Quero honrar a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Que sobre a sua vida venha sua boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Estou falando também ali com meu esposo, que é meu maior influenciador, pessoa que está comigo ali, que apoia meu ministério. Apoio de todas as formas, até com recurso. Quero te agradecer imensamente. E se essa mensagem falou seu coração, gostaria de convidar você para fazer uma oração de fé comigo. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Vamos orar nesse momento? Pai Santo e Eterno, queremos te agradecer por esta palavra, ó Deus. Obrigada, Pai, porque aprendemos verdadeiramente, Pai, nesta manhã que temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, Pai, com todo o nosso entendimento. Ó Deus, visita-nos, Senhor. Pedimos perdão, porque muitas vezes negligenciamos, Pai, a lei que o Senhor deixou, em te amar em primeiro lugar, e ao nosso semelhante, como a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Que o nosso amor continue, Pai, sendo uma fonte transbordante, Pai, na vida das pessoas que nos cercam. As pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver o próprio amor do Senhor enraizado em nós. Ó Deus, como nós necessitamos, Pai, da Tua presença em nossas vidas. O Senhor é o único Deus. Somente o Senhor, Pai, é o único Deus. O Senhor é um exclusivo, dono de todas as coisas. Pertencemos a Ti, ó Eterno. Visita-nos, Senhor, nesta manhã. Renova-nos, ó Pai, através desta palavra. Assim eu oro em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer então o sorteio do programa, irmãos. 2 livros, Os Manjares de Deus e Como Superar Crises. E um lindo tapete também, que está aqui, ó. Quem será que vai ganhar? Enquanto eu ministrava, a Amanda foi pegando, fazendo os papéis, para nós fazermos o sorteio. Nós vamos fazer o sorteio. Todo sábado, irmãos, nós estamos das 9 às 10 pela Rádio Banda 1 FM 92.7. Este ano, mês de junho, vamos completar 10 anos no ar. Não são 10 dias e nem 10 meses, são 10 anos. Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ver quem vai ganhar. Às vezes eu fico olhando para cá, para lá, porque são 2 câmeras, tá? Vamos ver. Quem ganhou hoje foi a Sara. Amém? A irmã Sara que ganhou o presente do programa Emanuel. E eu gostaria muito de convidar você a nos seguir nas plataformas digitais, a se alimentar espiritualmente conosco, a ouvir uma mensagem que edifique a nossa fé. Porque pregação por pregação, irmãos, nós temos todos os dias tem pessoas ministrando, pregando a palavra de Deus. Todos os dias. Nós ouvimos na TV, no rádio, nós ouvimos nas redes sociais, mas sempre há uma mensagem que é diferenciada e que nós somos tocados pelo poder do Eterno,
que esta mensagem, oxalá que esta mensagem tenha tocado seu coração hoje. Amém? E que você possa falar assim, eu quero ouvir novamente o programa Emanuel, Deus Conosco. Aqui eu sou uma representante do programa. E a minha filha é outra representante também aqui. E meu esposo é outro representante. Todos nós. Porque o Eterno está conosco. Amém? Nosso Senhor está conosco. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nosso Senhor Jesus está conosco. E eu quero encerrar o programa de hoje com uma bênção apostólica sobre a sua vida. Quero que você faça uma conchinha assim, ó, onde você estiver, e eu vou abençoar você. Que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito, que o perdão dele venha te alcançar e que as doces consolações estejam sobre a sua vida. Que você seja uma bênção na vida do seu semelhante. Amém? A partir de hoje você vai ser uma bênção na vida do seu semelhante. E você vai ser uma bênção também, porque você vai cumprir este mandamento. E da mesma forma que há a lei da colheita, você também vai ser abençoado. Você ama a Deus e você é abençoado por amar Ele. Olha que lindo, né? Deus nos abençoa por nós amarmos Ele. Ele poderia falar não, porque Deus não é obrigado a nada, mas Ele nos ama com amor eterno. Então eu agradeço a rica oportunidade de ter ministrado essa mensagem para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? Pelas plataformas digitais comigo. Eu os abençoo neste sábado, um Shabbat Shalom abençoado para todos vocês, um final de semana de descanso, uma nova semana se inicia amanhã e nós vamos continuar presenciando os milagres de Deus através das nossas orações. Então, Deus os abençoe ricamente. Estamos encerrando o programa.